Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, né? Hoje eu vim contar pra vocês o meu testemunho barra pós-parto, né? Tudo junto. Então, assim, se não for inscrito, já se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo. Aqui eu mostro muito a nossa rotina de mãe, de dona de casa, a rotina da minha família. E já curte o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta se não tiver o que comentar. Deixa um coraçãozinho aí pra mim nos comentários, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, né? Bora lá pro vídeo, né? Hoje eu vou falar pra vocês, como eu disse, o meu testemunho. E também eu vou contar um pouco sobre o meu parto e meu pós-parto, né? Tudo que aconteceu. Porque muita gente que me segue aqui sabe por cima o que aconteceu, mas muita gente tipo, não sabe o que de fato aconteceu. O Samuel já contou meu testemunho algumas vezes, mas, tipo, ele contando é a visão dele, não a minha. Então hoje eu vou mostrar pra vocês a minha visão sobre tudo, né? Eu vou tentar resumir, porque é um pouco grande a história, então eu vou tentar resumir para não ficar um vídeo muito chato, né? Mas bora lá. Tudo começou no dia 20 de maio, né? Eu já estava grávida na reta final, né? Já tava com 35, 36 semanas. Eu não lembro qual era o dia da semana que eu fazia semanas, então por isso eu não tenho certeza. Mas enfim, eu já tava na reta final da gravidez, né? Entrando pro nono mês. E a gente morava de aluguel. E a nossa casa tava quase pronta. E a gente precisava fazer mudança. Então, tipo, eu já ia entrando no nono mês e eu não tinha nada preparado pra Helena. Eu já tinha tudo comprado. Porém, as roupas não estavam lavadas, o berço não estava montado, a cômoda não estava montada. Então, não tinha nada preparado pra Helena porque a gente tinha em mente de mudar antes dela nascer. Então, quando foi no dia 20 de maio, eu anotei aqui pra não esquecer, no dia 20 de maio de 2021, a gente decidiu começar a nossa mudança, né? A gente estava pressionando muito o engenheiro, porque ela já ia nascer a qualquer momento. A partir das 36 semanas, a criança já pode nascer a qualquer momento, né? E então, a gente pressionou um pouco o engenheiro para entregar a casa, porque ele falou que a casa ia ficar pronta, assim, muito antes, a ponto da gente conseguir montar tudo e ficar, tipo, sobrar muito tempo ainda. Mas, como foi acontecendo imprevisto, ele não conseguiu entregar a casa antes, e a gente pressionou, e ele entregou a chave pra gente. Então, e a casa não estava, tipo, perfeita, assim, como a gente imaginou, mas porque a gente precisou entrar. Daí, a gente começou a fazer mudança na quinta-feira, que foi dia 20. E, tipo, eu não carreguei peso, eu não fiz esforço nenhum. E o Samuel começou a fazer mudança com o primo dele, só os dois. Começou de tarde, ia anoitecer já. E a gente começou a fazer mudança no carro. A gente não pagou aquele carreto. Porque era bairro muito próximo, tipo, muito próximo mesmo. Então, assim, de carro era 5 minutos, ou menos. Então a gente optou por não pagar. Daí o Samuel começou a fazer mudança e eu comecei a organizar as coisas, encaixotar tudo, mas eu não carreguei em si o peso, até porque eu já tava com barrigão. Aí quando foi na sexta-feira, a gente tinha que terminar a mudança, né? Eu arrumei tudo, as roupas, o Samuel tava trabalhando, tirei tudo do guarda-roupa, arrumei tudo, aquela coiseira, pro rapaz lá desmontar os móveis. Daí ele foi e a gente não, né? Eles, o Samuel e o primo dele, e o meu sogro foram terminar de fazer a mudança na sexta-feira. Meu sogro tinha uma carrocinha, tipo no carro, aquela carroceria. Daí eles fizeram a mudança toda, não ia fazer a mudança toda na sexta-feira, ia fazer muito aos poucos. Porém, decidiram fazer tudo no mesmo dia. Então, eu fiquei lá lavando as coisas, auxiliando tudo, porém eu não peguei peso, nada. Eles fizeram tudo. Daí na sexta-feira, acabou a mudança, porém não tinha condições de a gente dormir na casa porque tava tudo bagunçado. Já era ia dar umas 11 horas da noite, quando terminou de trazer as coisas, então tava tudo acumulado na sala. Daí a gente foi dormir na minha sogra. Aí no sábado de manhã, foi quando a gente decidiu pôr tudo em ordem, né? De manhã não, era 11 horas quando a gente veio arrumar. Daí, só que nessa etapa, não tinha como eu deixar só pro Samuel e pro primo dele, porque eu gosto das coisas do meu jeito, no lugar, então eu que ia decidir onde ia ficar tudo. Então, o Samuel passou, depois, na hora do almoço dele, me trouxe em casa. Mesmo eu estando quase ganhando a Helena já, na altura do campeonato eu já estava com 36 semanas, o médico me alertou que a partir de 36 semanas tinha que estar tudo pronto, porque a criança pode nascer a qualquer momento. Mas eu achei que ele nascia, sei lá, com 40 semanas, por aí. Daí, eu chamei uma amiga e a gente começou a colocar tudo em ordem. E ficou aquele, eu vou lá pra sala, volto pro quarto, agacha, levanta, tipo, não tinha como fazer, o Samuel tinha que trabalhar.
e precisava organizar a casa. O montador veio, montou o berço, montou o quarto da Helena todo, montou os armários. Daí eu fiquei só responsável por organizar tudo, por tudo. Só que isso, querendo ou não, minha janela tá aberta fazendo barulho. Querendo ou não, dá um pouco de trabalho, né? Então, eu peguei, fiz tudo com a minha amiga me ajudando. E quando foi, aí a gente dormiu na casa da minha sogra novamente, porque tava tudo pronto, mas não tinha cortinas instaladas aqui na casa. Tudo pronto, entre aspas. Não tinha nada pronto pra Helena. Tipo, eles já tinham montado os móveis, mas as roupas não estavam limpas, nada. Daí pegou, a gente dormiu na minha sogra, e quando foi no domingo, meu sogro veio instalar as cortinas. Então ele instalou tudo e a gente decidiu já ficar na casa. Daí, quando foi na segunda-feira, eu levei as roupas pra minha mãe lavar, da Helena, porque eu não tinha máquina. Então, e como era muita roupinha, então eu levei pra minha mãe lavar. Quando foi de noite, a gente buscou. Aí, quando foi na terça-feira, eu chamei uma outra amiga pra me ajudar a passar as roupas. Aí a gente passou tudo, eu fiz as malas maternidades, né? A minha eu fiz no domingo mesmo. Aí eu fiz a da Helena, né? Deixei tudo pronto. Quarta-feira a gente chamou os meus pais pra jantar na minha casa, como agradecimento, porque, tá vendo isso aqui, ó? Tipo, meu pai teve muito trabalho pra fazer e ele não cobrou nada. Tipo, ele fez isso, os detalhes de gesso da sala meu pai fez sem cobrar nada. Então a gente chamou eles pra fazer uma janta, pra agradecer mesmo. Daí a gente jantou, ficou tudo bem e eu comecei, tipo, a sentir dor nas costas, daí, enquanto os meus pais estavam aqui. Daí eu sentei no sofá e fiquei quieta, né? Não quis mexer, não... Minha mãe ajudou com uma cozinha, depois da janta, porque eu já tava com muita dor nas costas. Tipo, a hora que eu respirava, dava uma dor nas costas. Daí eu fiquei quieta. Meus pais foram embora por volta das 9 horas, por aí. O Samuel veio dormir, a gente sempre teve hábito... Eu não, mas o Samuel sempre teve hábito de dormir muito cedo. Então ele veio dormir e eu deitei aqui com ele também na cama. E só que essa dor não me deixou dormir. Eu tava sentindo dor nas costas, não era uma dor forte, mas era uma dor chata. Sempre eu falo isso, tipo, quando eu tenho dor de cabeça, porque a minha dor de cabeça é fraca, mas é aquela dor que não passa, que é chatinha. E tava assim. Eu falei pro Simão que eu tava com dor, mas assim, não tinha o que fazer, né? Aí eu até tomei um. Eu não sabia que não podia. Daí eu fui lá e tomei um pouco de bicarbonato, porque eu achei que podia ser gases, porque eu já tive muita dor. E, tipo, aí eu tomava, rotava, passava. Então, tomei, mas não adiantou. Quando foi 11 horas, eu senti que minha bolsa estourou. Aí eu acordei com o Samuel, dei um cutucado nele lá, falei, amor, minha bolsa estourou. Ele não entendeu, voltou a dormir. Aí eu chacoalhei, falei, amor, minha bolsa estourou. Aí ele já levantou desesperado. Ele, quê? Tem certeza? Só que não tinha escorrido nada, porque eu tava deitada. Eu falei, tenho. Eu senti alguma coisa dentro de mim. Eu não saiu líquido, não saiu nada, mas eu senti. Eu até ouvi o barulho, tipo, pof. Aí eu peguei, virei meio de lado e saí da cama. A hora que eu me levantei da cama, eu acho que ela tinha só estourado um pouco. Assim que eu levantei, ela estourou de vez. Aí a gente tinha certeza. Aí o Samuel já desesperou. Eu falei, e eu tava tentando acalmar ele, né? Eu falei, calma, amor, vai dar tudo certo. Porque o médico já tinha me alertado que a criança não nasce assim que estoura a bolsa. Daí eu fui lá tomar banho, a gente chamou meu sogro. O Samuel ficou muito desesperado, não tinha condição de me levar na maternidade. Quando eu cheguei na maternidade, o meu sogro me levou, o Samuel saiu pra ir buscar minha mãe pra ficar comigo. Porque enquanto eu tomava banho aqui em casa, pra ir, eu liguei pra minha mãe pra ela ficar comigo lá na maternidade, né? Porque eu não queria ficar sozinha. E mesmo que tava na pandemia ainda, podia ter acompanhante no quarto, né? Daí ele foi lá buscar minha mãe e eu fiquei sozinha lá no hospital. Assim que eu cheguei, a gente falou lá que eu tava em trabalho de parto, né? Não, que minha bolsa tinha rompido, né? Que eu ia ter um bebê. Só que eu tava muito plena. Então eles não acreditaram em mim. A técnica de enfermagem falou, nossa, você tem certeza? Pode ser que você tenha feito xixi. Eu falei, não, eu tenho certeza que a bolsa estourou. Aí ela falando pra mim, ah, mas saiu muito líquido? Eu falei, saiu, eu sei que estourou. Só que assim, eu tinha posto umas calcinhas de pós-parto, porque eu não queria ficar com o líquido da bolsa vazando. Então eu tomei banho e já pus elas, porque, tipo, eu não queria molhar o carro, sair com a toalha no meio da perna, como eu já vi muita gente fazendo. Não julgo quem faz, mas eu não queria. Então, tipo, ela olhou assim pra mim e viu que não tinha nenhum líquido saindo, então ela não acreditou em mim, tipo, nem jogo, né? Porque eu tava muito plena mesmo. Daí ela falou, vamos deitar aqui que eu vou conferir, porque pode ter sido só que você fez xixi e é super normal, mas confundir. Aí a hora que eu deitei, a hora que ela apertou minha barriga, saiu muito líquido. Daí ela viu que eu realmente tinha estourado a minha bolsa. Daí ela chamou o médico, e a hora que chegou, eu quase chorei, porque eu vi que era o médico que eu não queria. Eu tive um parto pelo SUS. E assim, esse médico que estava lá é o médico mais mal falado da nossa cidade. Ninguém gosta de ter parto com ele, por quê? Ele só é a favor do parto natural, normal. Se precisar fazer uma cesárea, ele odeia fazer cesárea. Então, ele faz a meia hora e ele força, tipo, as mulheres a tentar até o último minuto normal.
Então, assim, eu fiquei com medo e já não queria. Mas ele era não tinha opção, eu não ia voltar pra casa e voltar no outro dia, né? A hora que ele chegou, ele já foi super grosso comigo, muito mal educado. Eu já fiquei com muita raiva, porque assim, ele foi fazer o toque em mim e, tipo, doía muito. Gente, é horrível, dói demais. Daí ele pegou e automaticamente a perna fecha. Na hora que vai fazer, gente, dói muito. Aí ele começou, nossa, abre essas pernas. E ele falava muito baixo. E ainda tava de máscara, então eu não entendia o que ele tava falando. Tipo, aí ele falava pra moça, manda fechar as pernas. Pra poder fazer o toque. E tipo, e nisso eu tava sozinha. Eu queria xingar ele na hora. Meu pai dizia, o quê? Eu xinguei esse homem? Ele vai fazer eu ficar tentando aqui o parto um tempão ainda, se precisar da cesárea. Eu falei, não, vou deixar quieto, não falei nada. Depois que fez, eu fui pro quarto, né? Minha mãe chegou. Daí esse médico foi me visitar. Ele falou, olha, você tá com 36 semanas e 5 dias, né? Eu falei, sim. Ele falou, então, pra essa idade é considerado que a sua bolsa rompeu prematuramente. Geralmente o bebê nasce, mas é eles que estouram a bolsa, né? Quando é muito cedo assim. Às vezes entra em trabalho de parto, mas a bolsa não rompe. Aí eles vão lá e eles mesmo dão uma furadinha nela lá na maternidade. Só que a minha, no caso, foi o contrário. A bolsa rompeu, mas eu não entrei em trabalho de parto. Aí ele falou, então, você vai ficar no soro pra você não pegar nenhuma infecção. Isso é um detalhe importante. Daí eu fiquei a noite inteira no soro. Durante a noite inteira, ficou indo as técnicas de enfermagem perguntar, tá tendo contração? Tá com dor? E eu falava, não. E ficou isso a noite inteira. Eu não senti dor. Quando foi de manhã, o plantão trocou pra glória de Deus, né? E foi uma outra médica, que inclusive é a que fez meu parto. Daí, ela chegou, fez o toque. Eu não tive dilatação. Eu não sei quanto que eu tive, mas ela só falou que não tava dilatando, né? Então, eu não sei se eu tive um dedo, dois, três, mas não estava indo pra frente. Ela falou pra mim, olha, vou te dar duas opções. Você pode fazer a cesárea ou a gente pode induzir seu parto. Na hora, eu fiquei com. Eu sempre me preparei a gravidez inteira pra ter parto normal. Eu não queria cesárea. Só que na hora me bateu muito medo, porque eu preparei pro parto normal e não pro parto induzido. E eu sempre ouvi muitos relatos de que parto induzido doía muito mais do que o parto normal em si, porque o parto normal são contrações que vai e vem. Já o induzido, dizem que a dor não fica nesse vai e vem, a dor é reta, tipo assim, direto, até você ganhar criança. E isso me deixou com um pouco de medo. Daí na hora, minha mãe falou pra mim, faz a cesárea mesmo, porque aí daqui a pouco a criança já tá aqui, já acaba o sofrimento, tudo. Detalhe, eu falei comigo com a minha mãe que se fosse parto natural, normal, eu ficaria em casa, na minha casa. Eu não ia pra casa dela. Porém, se fosse cesárea, como eu ia precisar de mais ajuda, eu ficaria na casa dela. Então, eu acho que por esse motivo, ela me deu uma pressionada pra eu fazer cesárea pra ir pra lá. Aí, eu peguei e eu queria ter tido tempo pra pensar bem. Só que a médica me fez essa pergunta e ficou no quarto esperando a resposta. Daí eu me senti meio que pressionada a dar uma resposta rápido. Então, eu falei, vai a cesárea mesmo. Daí a gente ela falou, vou lá preparar tudo pra sua cesárea e daqui a pouco você vai. Aí eu fui lá, me preparei, né, troquei a roupa e tudo. E liguei pro Samuel pra ele ir comigo, porque ele falava que se eu tivesse parto normal, ele não ficaria na sala de parto. Porém, que se fosse uma cesárea, ele ficaria. Na hora que eu liguei pra ele, já foi aquela decepção, porque ele falou, amor, eu não aguento ficar na sala de parto. Eu não vou entrar. Aí eu falei, e eu tava super plena. Até então eu tava plena, super ansiosa pra nascer, super feliz. Aí isso, tipo, meio que me deu uma baqueada. Saber que eu ia ter que entrar sozinha. E, tipo, querendo ou não, o momento do parto em si é um momento que a mulher fica muito vulnerável. Você tá lá, nua, na frente de pessoas que você nunca viu na vida, aquele tanto de homem. Então, assim, é um momento meio constrangedor e ao mesmo tempo a gente se sente. Não sei. Fica meio que sem jeito. Aí, eu tava plena até então. Aí, essa notícia, assim, que ele não ia entrar, já me deixou meio assim. Mas aí, a hora que eu entrei na sala, a sala era bem gelada. E eles falaram, põe aqui um negócio no pé, tipo uma touquinha no pé. Pôs no meu cabelo e, tipo, na hora que eu entrei nessa sala, gente, eu já comecei a ficar com medo. Não sei porquê. Eu comecei a ficar com muito medo de fazer o parto. E eu tentava não chorar perto deles. Então eu fiquei, tipo, segurando o choro, mas respirando assim, nervosa. E aí eles tentaram, né, pôr anestesia em mim, só que eu tava muito tensa e eles não estavam conseguindo. Daí, com muito custo, conseguiram pôr anestesia em mim. E eu tava tão cansada porque a noite inteira eu não tinha dormido de ansiedade pra Helena nascer. Então eu pensei, nossa, agora com anestesia eu vou dormir, vou descansar, porque aí depois da hora que ela nascer eu vou estar bem, né? Mas não consegui dormir. E eu fechei o olho, eu tentei dormir, eu tentava dormir o tempo inteiro, assim, na hora do parto mesmo, mas eu não conseguia dormir. Daí
A Helena nasceu. E veio a primeira pergunta que eu fiz: é menina mesmo? Porque a gente ouviu tanto relato de pessoas que falaram que era um sexo e na hora do parto era outro. E eu fiquei morrendo de medo disso acontecer, porque eu comprei tudo rosa. Daí ele falou: não, calma, mãe, é menina mesmo. Aí eles me entregaram ela, né? Porém, vocês nem me entregaram pra eu segurar. Eles puseram ela aqui um pouquinho em mim e falou: deixa eu bater uma foto. Bateu pra mim o rapaz estava lá, ele não deixou minha mãe entrar. Minha mãe queria entrar comigo, mas ele falou que não podia. Até porque estava em pandemia. O que pra mim não justifica, porque minha mãe já estava na maternidade. Então, se ela entrasse na sala de parto ou não, pra mim, eu acho que não faz diferença, porque ela já estava lá comigo. Ai, a música tocando ali. Daí ela pediu só pro rapaz tirar uma foto pra mim. Ele tirou. Eu vou ver se eu lembro de deixar a fotinha aqui pra vocês. Daí já tirou ela de mim e já foi fazer todo o procedimento, né, limpar ela e tirar, fazer costurar tudo de volta em mim e tal. Daí me deixaram em observação, porque lembra que eu falei pra vocês, né, que minha bolsa rompeu. Minha bolsa rompeu 11 horas da noite, a Helena só foi nascer 11 horas do dia seguinte, da manhã, né? Então, tipo, 12 horas aí em trabalho de parto. Daí, eu fiquei um tempão, era 11 horas da manhã. Eu só fui pro quarto 1 hora da tarde. E esse tempo todo eu fiquei sozinha, lá numa salinha, um corredor, tipo, eu não tenho noção de como era, porque, gente, eu tava assim, meio grog mesmo. Daí eu tentava dormir esse tempo todo, pra quando eu chegasse no quarto eu estar bem, mas eu não conseguia dormir, não conseguia dormir de jeito nenhum, não importa quanto eu fechasse o olho, quanto eu carneirinho. Daí, e eu preocupada, porque gente, eu quero ir pro quarto e não passa ninguém, eu fiquei, tipo, isolada. Não passava médico, não passava enfermeiro, de vez em nunca passava alguém. Daí, até que fez, me levaram pro quarto. E assim, eu fiquei muito mal, digamos assim, porque eu não sentia nada, mas assim, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Até nessa hora tudo bem, porque eu ainda tava com anestesia. Mas aí depois que passou a anestesia, gente, eu não conseguia levantar sozinha, eu não conseguia fazer nada. E tipo, eu dependia dos meus acompanhantes fazer tudo por mim. E quando eu fui tomar banho, gente, foi horrível, porque eu já sou muito tímida. Na hora do parto, a gente fica assim, sem jeito, mas não é aquela vergonha. Só que depois que precisa de alguém dar banho na gente e, tipo, é muito vergonhoso. E ainda mais que, tipo assim, a moça que foi me dar banho, ela tava com uma má vontade de trabalhar muito grande que dava pra ver na cara dela. Daí, ela pegou só falou pra mim, pegou o chuveirinho me molhando e falou assim pra mim: pode fazer xixi aí e se ensabou aí. Só falou isso pra mim. Tipo, eu fiquei com muita vergonha, bem constrangida. E, gente, diferença, eu vou abrir um aspas aqui, diferença o parto do SUS, não o SUS em si, mas o meu parto, assim, que foi pelo SUS, pelo da minha irmã, que foi particular. A médica em si foi a mesma. Eu fiz no público, com uma doutora, eu vou falar o nome dela aqui, porque não tem problema. Doutora Mayra. Minha irmã fez com ela no particular. A moça, a equipe dela do particular, tipo, não deixou nem a minha irmã, não queria deixar minha irmã nem, tipo, tomar banho sozinha. Ia lá, esfregava minha irmã, tipo, não sei o que tem, não sei o que tem, deixa que eu limpo, deixa que eu dou banho. Já do SUS, tipo, ela só ficou segurando o chuveirinho e falando pra mim, pode fazer aí, faz isso, lava aquilo. E, tipo, e eu não conseguia fazer nada sozinha, nem andar sozinha. E não foi só esse primeiro dia, não, que eu fui tomar banho, não. Eu ganhei Helena na quinta e eu só tive alta no sábado. Então, tipo, esse dia tudo eu não conseguia levantar da cama. Daí eu tive alta no sábado, né? A gente foi pra casa. E lá foi quando começou, tipo, a ficar muito mais difícil. Eu senti uma dor horrível na minha cesárea, tipo, pra tudo. Nos primeiros dias, assim, o primeiro dia, o segundo dia até que não. Mas quanto mais passava, mais dor eu sentia. Tipo, eu não conseguia levantar da cama. E chegou ao ponto de, tipo, de eu chorar, de ter que levantar da cama, porque mesmo sozinha, impossível, não conseguia. Eu chorava horrores. E, tipo, eu dependia da minha irmã, ou então do Samuel. O Samuel trabalhava com o pai dele na época, então no dia que a bolsa estourou, a gente combinou que ele ia entrar de férias. Ele tinha férias em fevereiro, a gente conversou com o pai dele pra jogar pro dia que ele não nascesse. Então, o dia que a minha bolsa estourou, assim, ele já não foi trabalhar mais, já entrou de férias. Então, ele ficou o tempo inteiro comigo. Então, mas assim, se eu queria ir no banheiro, eu dependia dele me ajudar a levantar da cama. Se eu ia sentar um pouco no sofá pra amamentar ou só pra sair do quarto mesmo, tinha que chamar ele ou minhas irmãs pra me ajudar a levantar. Então, tipo assim, foi horrível. E a dor nunca passava. E chegou a ponto, tipo, de eu ficar chorando por tudo. Eu ia levantar e chorava, ia tomar banho e chorava. Porque o pós-parto já é difícil, mas não era nem por conta do puerpério em si, era por conta da dor mesmo. Que eu sentia dor. Nossa, tá mandando mensagem aqui. Eu sentia dor na cesárea, mas não, na cesárea não, perdão. Eu sentia dor, tipo, pra fazer xixi e sentia dor um pouco
perto, assim, da minha cesárea. Mas não era na cesárea em si. Daí eu peguei, a gente voltou da maternidade, porque não tinha condições, eu tava com muita dor. Quando eu cheguei na maternidade, os médicos não olhou nada. Tipo, só bateu assim na minha barriga pra ver como que tava. E falou assim, não, tá tudo bem. É normal essa dor que você tá sentindo. Eu falei, cara, não é normal. Aí eu falei, não, só faz compressa. Eu não lembro se era compressa quente ou compressa fria. Acho que era fria. Só faz compressa que vai melhorar e vai diminuir a dor. Aí eles perguntou assim, aí uma das enfermeiras perguntou pra mim, você tá com dor na hora de urinar? Eu falei, tô com muita dor. Mas ela não falou mais nada, me liberou pra casa. Só que isso começou a piorar muito. Eu falei que era grande, mas tá indo. Aí, eu acho que vai ter que dividir esse vídeo em dois, viu? Porque tá grande. Mas aí pegou, e gente, deixar no aspas, o que aconteceu lá na maternidade? Eu não tava conseguindo andar muito bem, mas eu ainda tava andando. Gente, em casa eu chorava pra andar. Lá, a hora que eu cheguei na maternidade, eu tava andando. Daí o Samuel falou assim pra mim, moça, senta na cadeira de roda pra eu te empurrar? Eu falei, o quê? Tá doido? Eu não. Você tá na cadeira de roda não, não precisa não, vou andando. E aí ele, não, amor. E ele falou desse jeito pra mim, não, amor, é meu sonho empurrar alguém na cadeira de roda. Eu falei, oh, meu Deus. Eu falei, não, menino, para de palhaçada. E, tipo, a gente tava sério na hora, né? Aí, quando pensa que não, veio uma enfermeira. Não, moça. Aí ela perguntou o que aconteceu, a gente explicou ela. Não, senta aqui, vamos na cadeira de rodas. Ela falou, não, deixa que eu empurro ela. Eu falei, o quê, moça? Eu falei, não, dá pra andar. Não, pode ser pior pra você, vai na cadeira de roda. Eu falei, então tá, né? Fazer o quê? Me sento eu na cadeira de rodas, senão vai me empurrando. Tudo bem. A hora que chegou numa rampa, até então eu tava no PA. E é porque precisava passar por dentro do PA pra chegar na maternidade. PA, ponto de atendimento, né? Daí, a hora que foi passando a rampa lá do PA para a maternidade, o chinelo do Samuel não sai do pé e ele quase me deixa cair na rampa. Sorte que a mulher, tinha uma enfermeira do lado, daí ela me segurou, porque senão, gente, eu ia cair da cadeira de roda, operada, não tava aguentando nem eu. Aí quase que eu caí da cadeira de roda, porque o chinelo do Samuel na rampa saiu do pé dele, mas que ódio. Mas aí, né, voltando lá, tipo, eles me liberou, falou que tava tudo bem, que não tinha nada de errado. Voltei pra casa. E a dor foi só piorando, não melhorava. Fiz as compressas, tudo que pediu, e mesmo assim a dor tava insuportável. Mas até então a gente tava achando que era normal da cesárea. Observação, não era. Daí, o que aconteceu? Isso, uma semana de pós-parto. Eu comecei a dar muita, muita, muita febre. E era todo dia do meu horário e ter muito calafrio. Eu quase chorava de calafrio, gente. Na minha mãe, ela tem um cobertor que ele é dessa grossura, gente, sem brincadeira, dessa grossura, e ele é tipo daqueles pelo de carneiro, ovelha, sei lá, lã, sei lá. Ele era muito grosso. E aí o Samuel tinha que me cobrir com ele e jogar mais cobertor em cima e às vezes até me abraçar. Porque o frio não passava e eu quase chorava de frio por causa desses calafrios. E sempre por volta das 7 horas da noite, uma febre. E não era, tipo, só querendo dar uma febrinha. Eu, tipo, tinha muita febre, 39 graus. E a gente tava ficando preocupado. No começo a gente achou que, no primeiro dia, só deu uma febrinha, tudo bem. Deve ser porque o leite tá descendo. Eu nem sei se isso acontece, mas na hora a gente pensou nessa possibilidade. Mas aí, todos os dias, 7 horas da noite, mais ou menos, tava me dando aquela febre alta, calafrios, dor demais. Daí a gente fez o que? Ligou na maternidade. Falou, não, tá errado. E até um mês eles é obrigado a atender a gente. Mas aí eles falaram, olha, esses sintomas que ela tá tendo é sintomas de Covid. Então, a maternidade não pode fazer nada. Aí eu falei, o quê? Aí ela falou, não, mas não é, ela não teve, eu não tive contato com gente fora. Eu saí pra tomar vacina do Covid, quando eu tinha 7 dias pós-parto, e saí assim, pra fazer o teste do pezinho da Helena. Eu ia pra arrumar essas coisas. Então, assim, aí a gente falou, não, não tem essa possibilidade de ser Covid. Mas ela falou, não, realmente, esses são sintomas de Covid, a gente não pode fazer nada. Febre. E, gente, eu só tava com febre e as dores, não era sintoma de Covid e tudo. Mas aí a moça falou, não, a gente não pode entender. A gente falou, então, a gente vai na farmácia fazer um teste de Covid. Daí mesmo, com muita dificuldade, a gente foi se arrastando. Bom, gente, o restante vai ficar pra parte 2, porque como eu disse, é bem grande e ainda falta 20 e poucos minutinhos. Então é isso.